eu peço aos irmãos que estão agora no YouTube que sigam o @webtv Caminho da Paz. Renan me falou que faltam apenas só mais 4 inscrições. Depois a gente quer mais, para que a gente alcance um objetivo. Então, quem estiver em casa, por gentileza, se não agora na live, depois quando for assistir, segue o canal, curte e compartilha com outros irmãos que desejam conhecer mais da doutrina espírita. Amigos, irmãos de Ideal Espírita, é com muita satisfação que nós retornamos, né, a essa casa tão querida. E aqui a presença de Darício ainda está impregnada, né? Porque não tem como a gente entrar aqui e não lembrar dele. E é muita satisfação vir aqui, porque nós sempre vínhamos aqui, aí depois da pandemia a gente assim se distanciou, porque também assumi outros trabalhos, mas uma alegria imensa estar aqui. Nós vamos conversar hoje sobre a mediunidade na infância e na juventude. É um assunto muito interessante e a gente vai começar com uma citação de Jesus, o próprio Jesus, que está lá em Atos dos Apóstolos, né? E o que é que nos diz lá no Atos dos Apóstolos? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o que seria, né, essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne? O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne é justamente a mediunidade. E ele fala nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em que Jesus tanto falava, predizendo, né, o futuro da humanidade, o futuro de todos nós. E ele diz que justamente nesses últimos dias, essa luz se derramaria sobre toda a carne, e os vossos filhos, ou seja, nossos filhos, profetizarão, né? Nossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Como que dizendo que no futuro da humanidade, no ponto de vista evolutivo, espiritual, todos nós, nesse processo de evolução, nós teríamos a mediunidade cada vez mais sentida, mais aflorada. E o que seria essa mediunidade, não é? Então, é justamente essa capacidade que todos nós possuímos de entrarmos em comunhão mental com o mundo dos espíritos. Isso acontece de forma muito natural, nada de sobrenatural, nada de algo assim, uma coisa fantástica. É um evento tão comum nas nossas vidas, esse intercâmbio, né? Esse contato mental que nós temos com o mundo dos espíritos é extremamente comum, extremamente natural. E a mediunidade, ela ocorre com todos somos médiuns, porque todos, através do nosso pensamento, nós, como somos espíritos, né? A gente está encarnado, mas a gente não deixa de ser espírito. Então, como seres espirituais que nós somos, todos nós estamos em contato com os espíritos encarnados de forma consciente, mas também de forma ainda que muitas vezes nós não percebemos, não temos consciência, nós também estamos em contato com as mentes desencarnadas. Por que isso acontece? Porque todos nós, um atributo mais assim, eu não vou dizer importante, mas o que nos define como ser humano é o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é algo que se exterioriza de nós, algo que sai de nós de forma ininterrupta, porque nós não temos condição de parar de pensar. O pensamento é algo que nos define, como nos diz a doutrina espírita, nós somos o que pensamos. Tudo começa no pensamento. E quando nós pensamos, exteriorizamos essas energias mentais, essa matéria mental que todos nós vamos extraindo de nós e jogando no universo, esse pensamento ele tem força. Ele se conecta com o mundo dos encarnados e com o mundo dos desencarnados. Kardec nos diz lá no livro A Gênese, no livro dos Médiuns também, que
É como se nós estivéssemos em um mar de fluidos. Dentre esses fluidos, nós temos os nossos pensamentos como fios de energia condutores. Imagine cada um de nós emanando pensamentos que saem de nós e exteriorizam no espaço. E que esses pensamentos eles têm uma força muito maior do que qualquer matéria que nós conhecemos. Por exemplo, quando eu estou falando aqui, eu emito uma energia, não é? É o som, que é uma matéria, uma energia, e a energia, esse som, ele vai se propagar no ar. O ar, ele vai propagar o som. O som que a gente produz quando fala, ou qualquer som da música, ou qualquer outro som que a gente emita, ele tem uma onda que ele vai chegar até determinado limite, dependendo da sua força vibratória. Ocorre que o pensamento ele pode chegar ao infinito. Então, imagine todos nós emanando pensamentos, emanando essa energia. E essas energias se entrecruzando no cosmos, no espaço, né? Nesse espaço. E cada pessoa entrando em comunhão mental com quem? Com os espíritos encarnados e os desencarnados que se assemelham. Porque existe algo na mediunidade que a gente não pode esquecer, é justamente a afinidade, a sintonia. Então, no mundo mental, nós estamos sintonizados com aqueles que se nos assemelham. Se nós somos espíritos inclinados às coisas materiais, se nós somos espíritos inclinados a qualquer tipo de viciação ou qualquer coisa, nós nos conectamos psiquicamente com aqueles que são semelhantes a nós. Mas se nós, de repente, começamos a fazer um esforço de sairmos daquela zona de vibração mais densa, mais materializada, e buscarmos através do pensamento, através da prece, através até mesmo da música, da arte, tantas coisas, entrar em comunhão mental com os espíritos que sejam mais elevados, a gente fazendo esse esforço, nós temos a condição de elevar nossa vibração e sairmos daquela faixa de vibração, de afinidades com os espíritos que nós nos sintonizamos e alcançar frequências mentais, espirituais mais altas. E a mediunidade, é esse sentido que nós estamos que está sendo tão assim aflorado hoje, porque quando Jesus disse que nos últimos dias acontecerá que a sua luz se derramaria sobre toda a carne, ele está dizendo que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando espíritos mais adiantados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, intelectual, moral, mas a gente vai desenvolvendo essa capacidade de nos tornarmos assim capacitores, nos tornarmos assim plugs com o mundo espiritual. Mas a gente vai ter essa capacidade de sintonizar com o mundo espiritual. Então, esse é um processo que nós estamos passando. Por isso que nós estamos vendo hoje crianças muito cedo apresentando o que a gente chama de fenômeno mediúnico, de eclosão da mediunidade, jovens muito cedo se dizendo que vê, que sonha, que ouve. Crianças, muitas vezes eu vi aquele senhor, e a gente vai saber quem é o senhor que ele está vendo, é o avô, que já desencarnou, é um tio, é alguém antepassado, ou não é ninguém conhecido, mas é alguém que ele vê. E é tão real para aquela pessoa que vê e ouve, que a gente não pode desconsiderar essa realidade. Porque para quem vê, para quem tem essa sensibilidade, isso é extremamente real. E na mediunidade ela se expressa das mais variadas formas. Muitas vezes nós temos eu digo assim, nós temos muitas vezes o vício mental de vincular a mediunidade apenas às reuniões mediúnicas. Não é? A gente, quando pensa em mediunidade, a gente associa logo a reunião mediúnica. Mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. A mediunidade é uma faculdade para a vida.
a vida do espírito encarnado e para a vida do espírito desencarnado. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 459, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec faz uma pergunta, dizendo que foi a seguinte: se os espíritos nos influenciam, nós somos influenciados pelos espíritos, nós recebemos mentalmente comunhão dos espíritos, e o interessante é o título, o subtítulo desse capítulo que eu estou me referindo. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Ou seja, nós recebemos influências espirituais, todos nós, nas mais variadas idades, sem exceção nenhuma, que todo mundo recebe, sem sequer perceber, sem ter a consciência que estamos sendo influenciados. E os espíritos respondem a Kardec: muito mais do que imagineis, porque de ordinário eles vos dirigem. Então, nós já sabemos então que todos somos influenciados. Ocorre que ainda não temos consciência dessa influência, o que é mais perigoso. Porque nós não temos o que? Hábitos de realizarmos em nós o processo do autoconhecimento, o processo da reforma íntima, da reforma moral. Nós não temos o hábito de nos aquietar, de prestar atenção nos meus pensamentos. Quando eu paro, quando eu vou ter um dia de folga, por exemplo, de repente você se vê sem ter nada para fazer. Para onde vai seu pensamento nesse momento? Emmanuel nos diz uma coisa muito interessante. Ele tem uma mensagem lá no livro Seara dos Médiuns muito interessante. E os cavalos procuram os campos, né, para se divertir, para se jogarem no chão, brincar um com o outro. E nós? Para onde vão nossos pensamentos? É justamente para aquele lugar, no nosso íntimo, que nós pensamos, nós gostamos de estar, nos imaginando, é justamente aquilo que nos caracteriza. E muitas vezes é aquilo que nós precisamos justamente trabalhar. Porque como somos espíritos ainda na escala de espíritos imperfeitos, como está lá no Livro dos Espíritos também, questão 100, nós nos caracterizamos ainda como espíritos imperfeitos, aqueles em que imoralmente nos caracteriza mais a influência do mal do que o bem. Então, nós geralmente acalentamos dentro de nós pensamentos, anseios, que não são muito bons. E muitas vezes, justamente, nós atraímos espíritos para nós que vão nos influenciar, comungam conosco a nossa vida e não temos consciência disso. Nós, espíritas, já temos essa consciência. Não podemos esquecer disso. Lá no apóstolo Paulo, ele nos diz que nós temos, todos nós, uma nuvem de testemunhas. Então, todos nós temos um séquito de criaturas que andam conosco, caminham conosco, estão conosco. Sejam eles espíritos bons, que nos querem bem, como, por exemplo, o nosso espírito protetor. Nós sabemos que quando nós encarnamos, né, todos nós recebemos de presente de Deus, né, dentro da misericórdia divina, um espírito de ordem bem mais elevada que nós, que nos acompanhará no processo encarnatório para nos auxiliar através da intuição, através do pensamento, a caminharmos melhor na nossa vida. Mas também vimos com o nosso séquito, com nossa nuvem de testemunha, que nós mesmos atraímos, não foi Deus que colocou, fomos nós mesmos que atraímos, nos influenciar muitas vezes para as nossas más escolhas. Então, nós temos essa questão e precisamos cada vez mais nos preocupar com isso. Temos e com a criança, com o adolescente, com o jovem, ocorre a mesma coisa? Sim, ocorre a mesma coisa. E vamos ver por que ocorre a mesma coisa. Quem é a criança? De repente, na nossa casa, no nosso lar, adentra através da porta da reencarnação um espírito, né?
que vem com o corpo de um bebezinho, não é? Uma criança linda, que a gente ama, que a gente adora, que é aquele espírito que transmite aquela inocência, aquela pureza, mas aquele ali é um espírito que veio do além, do mundo espiritual, da erraticidade, para quê? Para, como nós, para aprender. Então, toda essa criança que chega ao nosso lar, ela já traz a sua história pregressa, ela já traz as suas experiências, os seus aprendizados na outra encarnação. Ela traz, como nos diz os Espíritos, suas inclinações, ou seja, suas facilidades, suas dificuldades. Aí a gente pega a criança, muitas vezes muito cedo, a criança já tem uma facilidade enorme para matemática, por exemplo, uma facilidade enorme para línguas, outras para música, outras para isso. De onde vem isso, se não dessas experiências pregressas, né, que a gente vê? Ao mesmo tempo, também tem crianças que têm tendências, também do ponto de vista moral, alguns vícios, a mentir, que é até um processo até compreensível do ponto de vista psicológico da criança, mas e tem tantas outras coisas, né? Umas que são mais compassivas, umas que são assim mais amorosas, outras mais difíceis, porque não é o espírito que se apresenta ali, não é? É a criança, é aquele espírito imortal que chega através das portas da reencarnação para o nosso lar. Então, a gente não pode perder essa perspectiva espiritual de sabermos quem é a criança. E o adolescente, o jovem? Quem é esse jovem que, de repente, está aquela criança, às vezes a criança muito tranquila, às vezes é uma criança meiga, obediente, carinhosa, né? E, de repente, aquele adolescente chega aos 12, 13, 14 anos e se transforma. Parece outra pessoa. Aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 385, ele faz essa pergunta aos espíritos, né? O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente na saída da adolescência. Porque aquele espírito se modifica de repente, né? É o espírito que se modifica? A pergunta. Então, o espírito vem de criança, muito maleável, doce, fácil da gente conduzir, e de repente se transforma num adolescente difícil. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, e quem é educador, sabe que a gente está falando de uma realidade, né? A adolescência é muito... E nós fomos adolescentes, sabemos que é uma fase muito difícil do ponto de vista psicológico. Além do ponto de vista espiritual e psicológico, a questão dos hormônios, né? O corpo se transforma, a puberdade, ela faz com que aquele corpo se transforme, né? E Kardec pergunta, é o espírito que se modifica? E os espíritos respondem, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual é. Olha que coisa interessante, não é? Aquela criança, de repente, ela se transforma, não é o espírito que muda, mas não é o corpo que muda. Porque quem comanda o corpo é o espírito, não é o corpo que muda. O que muda é que aquele espírito ele retoma o seu patrimônio psíquico mental, que ele verdadeiramente é. E lá no livro Missionários da Luz, quando a gente vai falar lá nesse livro, né, estudando a mediunidade sob esse ponto de vista espiritual, como faz André Luiz na sua coleção, né, da vida no mundo espiritual, ele fala da epífise ou glândula pineal. É uma glândula, né, que ela se localiza aqui no cérebro, daqui para cá. Se a gente fizesse um ponto onde se encontrassem essas duas retas, aqui e aqui, nós encontraríamos essa epífise, essa glândula pineal. E o que é que André Luiz nos fala em relação a isso? Ele nos diz que a glândula pineal é a glândula da vida mental. É interessante porque esse livro, né, Missionários da Luz, como vários livros psicografados de Chico Xavier, mas especificamente sobre essa epífise, essa glândula pineal, a época de Kardec, aliás, a época de Chico Xavier, ele psicografou essa obra, o que se sabia da glândula pineal era que era uma glândula ligada à sexualidade, que ela mesmo que eclodia durante o período da puberdade e que era como se houvesse um freio em relação à sexualidade que se liberaria nessa fase da puberdade. Era um entendimento que se tinha na época da glândula pineal.
Só que André Luiz nos traz informações novas. E hoje, a medicina hoje, estudando essa glândula pineal, descobriu que essa informação trazida do mundo espiritual à época, ela é verdadeira. E o que é que André Luiz diz? Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aos 14 anos, ele coloca aqui aos 14 anos, mas essa idade ela é variável, de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Inclusive, do ponto de vista médico, do ponto de vista da psicologia, principalmente da medicina hoje, está tendo um estudo de que a puberdade ela está ocorrendo mais cedo. Antigamente era 14, né? 12, né? Mas hoje está se vendo as crianças entrando na puberdade com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos. O que muda? Existem vários fatores, né? Que muda essa questão da puberdade. É essa época que a criança eclode, inclusive as próprias forças criadoras, como ele diz, né? A sexualidade. Por que muda? Ora, os fatores externos, como até mesmo a alimentação, contato com determinados agentes químicos, né? Existe, por até dizer até que no esmalte de unha, na maquiagem, tudo que tem hormônios, até nas panelas de Teflon, né? Dizem que hormônio que libera um hormônio e faz com que a nossa, assim, nós vamos nos alimentar e temos isso, os agrotóxicos, né? Que infelizmente nós consumimos junto com a nossa alimentação, mas também hoje em dia, a propaganda, a mídia, que sensualiza muito cedo as crianças e adolescentes. Né? E faz com que até as músicas mesmo são hoje muito apelativas do ponto de vista sensual, muitas vezes até do ponto de vista muito pejorativo e muito assim, degradante dessas forças que nós estamos né, acostumados a lidar. E faz com que essa puberdade ela vai mais cedo. Mas quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, isso é a explicação física, né? Que a gente está vendo aqui. Mas quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, né? Inclusive até o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, aquele capítulo que fala, né? Há muitas moradas na casa do Pai. O que é que nos diz a doutrina espírita? Que nos mundos mais adiantados, a infância ela é menor. Olha como é interessante, né? Quanto mais adiantados os mundos, que nós sabemos que nós vivemos em um mundo de expiação e provas, aí vem depois o mundo de regeneração, depois vem o mundo, outras categorias de mundo, do ponto de vista da nossa evolução moral e intelectual, principalmente moral. Então, nos mundos mais adiantados, a infância ela é menor. Nós sabemos que estamos num processo de evolução. Nós sabemos também que nós estamos num processo de mudança de paradigmas, tanto do ponto de vista psíquico como do ponto de vista físico, biológico, porque o mental ele influencia diretamente no biológico. Então, talvez, né, uma reflexão, não estou afirmando isso, mas estou apenas trazendo a informação para a reflexão, talvez essa mudança também se torne, desse ponto de vista espiritual, né? Espíritos estão mais evoluídos e por isso não precisa passar tanto tempo na fase da infância. Mas o que a gente aprende disso em relação do ponto de vista da educação dos filhos, né? Da educação das crianças e adolescentes do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da mediunidade. Significa dizer que a criança ela é muito mais maleável, até determinada idade, para absorver as verdades eternas do Evangelho. Elas são muito mais maleáveis. E aquilo que nós ensinamos a ela nessa fase infantil, inclusive sobre a mediunidade, vai influenciá-la durante a vida e é a época que ela está mais apta, mais assim, é o terreno mais fértil, o terreno mental, o terreno das emoções mais fértil, para que nós introjetemos nela ideais elevados, informações mais elevadas. Principalmente nesses jovens que chegam, né, que encarnam já com a sensibilidade à flor da pele, porque a mediunidade traz, muitas vezes, uma sensibilidade mais exacerbada.
Porque nós, além da nossa sensibilidade, nós assimilamos a sensibilidade dos espíritos e do meio, e isso faz com que potencialize muitas vezes os nossos problemas, as nossas fragilidades psíquicas. Por isso que vemos tanto hoje a depressão, a síndrome do pânico e tantas outras doenças que eu não vou enumerar aqui, que não é o objetivo da nossa conversa hoje aqui, mas que vem justamente para nos influenciar nessa questão, né, dessa nossa evolução. Então, a criança é um terreno fértil, é o momento adequado para que nós possamos levar aquela criança para conhecer o patrimônio moral e espiritual que a nossa doutrina espírita nos traz. E em relação à mediunidade? Né? Em relação à mediunidade, Kardec nos perguntou sobre isso? Sim, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, perguntou aos espíritos se era conveniente, na infância, fazer com que as crianças, né, estudassem, né, desenvolvessem a mediunidade. Eu não vou ler, né, está aqui no slide, mas os espíritos disseram que certamente que não. E por que não? Porque as crianças, elas têm uma imaginação fértil. Elas podem ser superexcitadas por essa questão da mediunidade e dessa visão do mundo espiritual. Mas os espíritos nos dizem que, pelo menos, os pais, os educadores, lhes falarão das consequências morais. Então, as crianças, muito cedo, que se apresentam como mediunidade, com a mediunidade aflorada, elas, e as crianças no modo geral, elas precisam conhecer a realidade espiritual, conhecer a luz do Evangelho de Jesus, mas também elas vêm com sede de saber. Algumas já, porque tem uma sensibilidade maior, porque depois dessa pergunta Kardec faz outra, mas que tem crianças que já chegam falando de mediunidade, falando que está vendo, que está ouvindo e tal. Como é que a gente vai fazer em relação a isso? O que é que a gente vai fazer com essas crianças, né? De não vai desenvolver a mediunidade, mas a gente precisa explicar para elas, conviver com aquelas influências, né? O que fazer? Então, o que fazer? Ensinar isso aí. Primeiro, de forma a dizer que você está vendo um espírito, você está escutando um espírito, você está sonhando, você está tendo algum contato com o mundo espiritual. Primeira coisa, de forma muito natural. É necessário que a gente não superexcite. Olha o que foi que eu uso no espírito. Não superexcitar essas imaginações férteis. Porque se a gente incita na criança o medo, a gente está dando um prejuízo muito grande, está causando um prejuízo muito grande à criança, né? Então vem aquela criança que muitas vezes que tem medo de dormir sozinha, tem medo do escuro, tem medo disso, tem medo daquilo, muito porque eu estou vendo, às vezes nem vê, sente a presença dos espíritos. Quem tem a mediunidade exacerbada, quem tem a mediunidade aflorada, sabe que muitas vezes nós não vemos, não, mas sentimos que não estamos sozinhos. E essas crianças muitas vezes acontece isso. E para que elas não se perturbem, o que a gente faz? De forma natural, você está vendo alguma coisa? Faça sua prece. Pegue seu pensamento, vamos fazer alguma coisa. Como é que é? Converse com essa pessoa de forma bem natural. Agora, sem incentivar e dizer, vamos desenvolver aquela criança. E falar das consequências morais. Meu filho, todos nós, minha filha, seja lá, né? Todos nós temos essas impressões. Isso é normal, nós somos espíritos. E como espíritos, nós convivemos também com o mundo espiritual. Mas isso isso é uma fase, geralmente é uma fase, a criança é muito mais sensível, porque a encarnação da criança, ela não está completa, então ela tem um poder anímico muito maior, ela vê, ela sente, porque como se o perispírito, né, o espírito não estivesse, a reencarnação não tivesse sido completa, mesmo como está lá no Livro dos Espíritos, e outros autores também, como André Luiz, Joana de Ângeles fala nisso. Então, elas têm mais sensibilidade. É como se elas estivessem em um mundo em que o espírito não está verdadeiramente no corpo e também não saiu totalmente do mundo espiritual. Então, ela está assim, num limbo, em que faz com que ela tenha uma sensibilidade muito maior. Então, de forma muito natural, dizer, faça sua prece. Quem de nós, muitas vezes, sabe fazer uma prece? Muitas vezes, até nós espíritas,
Não sabemos fazer uma prece. E como é importante aprender verdadeiramente o que é uma prece. Ensinar a criança. Ensinar a criança. Você se concentra, as crianças geralmente hoje, e nós adultos, e mais ainda os jovens, a gente não sabe ficar quieto. A gente não consegue ficar um momento tranquilo, ficar assim, parado fisicamente, e muito menos mentalmente. A nossa inquietação é imensa. E nesse mundo de informações rápidas, de redes sociais, né? Esses algoritmos, né? Algoritmos, né? Se você quer, que é mais da área, que eles estão nos incitando. Olha como isso é informação, né? Então, incitando a inquietação. Nós estamos sendo incitados a não nos voltarmos para nós mesmos, por essa rede de computadores aí, né? Que estão muitas vezes harmonizando, e as crianças muito cedo estão se envolvendo com isso. Por isso que até hoje existe a recomendação médica, inclusive, para que afastem as crianças dos computadores, dos celulares, das redes sociais. Porque isso é estudo, né? Que há uma influência no comportamento. Então, como ensinar a criança a ficar quieta, a se concentrar, a fazer os orientais? Nós não temos essa prática aqui no Ocidente, de fazer uma meditação, fazer a prece, de nos ligarmos ao alto. Precisamos aprender a fazer uma prece. Muitas vezes, nos nossos momentos da vida que estamos desgostosos, que estamos desesperados, que estamos desarmonizados, desequilibrados, nós não conseguimos fazer a nossa prece. Às vezes precisamos pedir a outro que orem por nós, porque a gente não consegue se aquietar, a gente não tem domínio nem sobre o nosso pensamento, muito menos nossos sentimentos. E por que não começar a ensinar isso a crianças e jovens? Nós precisamos aprender a fazer isso. Mas como a gente não teve essa orientação cedo, para nós, às vezes, é até mais difícil. Por exemplo, você tem uma raiva, e em vez de você explodir, você racionalizar aquele sentimento. Pensar, respirar fundo, pensar naquela pessoa que lhe fez que lhe causou aquele sofrimento, aquela dor, aquela decepção, né? Aquela desilusão, e dizer, não, meu Deus, eu devo entender fulano. Ensinar essas emoções, a domar as nossas emoções. Isso é mediunidade. Isso é educação da mediunidade. Não é interessante? A mediunidade nos auxilia no processo de autoconhecimento, no processo de autoburilamento, de autotransformação, de reforma íntima. E a mediunidade não está aqui apenas com o objetivo, nós não somos médios com o objetivo apenas de nos comunicarmos com os espíritos, de observarmos fenômenos para que nós possamos nos convencer do mundo espiritual. É uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de autotransformação, é uma ferramenta de reforma íntima. Então, eu vou me aquietar minha mente, porque a mediunidade é a educação dos sentimentos e dos pensamentos. E precisamos saber. E por que não passar para essas crianças? E esses jovens, principalmente, não é? Aí, eu vou passar isso aqui, tá bom? Porque nós temos um tempo, né? Então, justamente o que a gente estava falando aqui, o livro dos médiuns, né? Crianças, organismos frágeis e delicados, imaginação superexcitada. Então, chamar a atenção a respeito das consequências morais da mediunidade, daquela capacidade que ela tem, não é, em se desenvolver. Eu vou passando aqui por causa da, viu? Desculpa aí você, porque às vezes a gente bota slides, mas a gente vai falando de outras coisas. Então, como pode iniciar-se o jovem? Criança não, né? Criança a gente viu que não pode, né? Iniciar na prática mediúnica. Mas e o jovem? Aí, o que é que o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns nos diz? Desde que ela tenha amadurecimento físico e psíquico.
Então, não é uma fase X, uma idade X, você está pronto para desenvolver a mediunidade. Não é por aí. É aquela questão das pessoas que não são imputáveis antes dos 18 anos, porque eles não têm ainda um amadurecimento. Mas e o amadurecimento psíquico? Como é que fica? Como é que nós podemos avaliar quem está maduro psiquicamente para uma atividade ou não? É uma complexidade muito grande, não é? Eu, por exemplo, posso me avaliar eu mesma, ou qualquer um de nós, né? Se nós verdadeiramente temos esse desenvolvimento psíquico, dentro do meu ponto de vista de mim mesma, eu dizer que eu até hoje eu não alcancei muito desenvolvimento psíquico. Estou buscando, né? Mas, logicamente, que a gente não pode colocar uma meta inatingível. Nossas metas têm que ser metas realizáveis, metas em que nós possamos, né? Então, estamos desenvolvendo a mediunidade. Eu tenho uma mediunidade, por exemplo, desde criança e adolescente, eu tive a mediunidade muito desenvolvida, mas eu posso dizer que eu tenho um desenvolvimento psíquico? Ainda não, mas estou em construção, porque nós somos espíritos em construção. E o que é que Leon Denis nos diz aqui, lá no livro No Invisível? Nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Não existe nada de bom que a gente adquira sem trabalho, sem esforço, sem vontade. Não é? Então, essa prática da gente aprender a dominar-se, da gente educar nossos sentimentos, educar nossos pensamentos, né? Aprender a direcionar nosso pensamento. Por exemplo, chega um pensamento ruim, um pensamento depressivo, um pensamento, até, às vezes, até de autoaniquilamento. Muitos têm até pensamentos de suicídio. O que a gente faz com aquele pensamento? Como é que eu ajo nessa hora? Aprender a pegar meu pensamento, olhar para ele, conversar com ele e afastá-lo de forma tranquila e, de repente, mudar meu pensamento. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil. Precisa de trabalho. E todo trabalho precisa de outra coisa. Tempo. Não é? Então, nada de bom na vida a gente adquire de forma sem trabalho e sem tempo. Por isso que Deus nos dá a eternidade. Tempo, olha, a eternidade não é pouco tempo, né, gente? E a gente muitas vezes quer conquistar tudo logo, uma vida só, já chegar aqui imperfeito e sair daqui muito melhor do que a gente chegou. É um processo. É algo que vai, né? Olha o que aquele Leon Denis diz. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos que buscam os bens superiores. Então, o exercício da mediunidade é a busca dos bens superiores, porque dessa comunhão mental com os espíritos mais adiantados, que já sabem como agir consigo mesmo, já sabem diante de uma raiva, de uma desilusão, diante de uma coisa, como é que você vai ingerir isso de forma mais tranquila, sem machucar ninguém, sem fazer mal a ninguém nem a si mesmo. Olha que coisa boa, né? A gente ser... Olha Jesus com aquela confusão todinha na vida dele, os fariseus querendo prendê-lo, os romanos crucificaram Jesus, fizeram acontecer com Jesus. Jesus tranquilo. Jesus sereno. Jesus absolutamente, eu não digo indiferente, né? Mas assim, sem mostrar indignação, sem mostrar raiva, sem mostrar sentimentos inferiores. Pelo contrário, sempre com a mente elevada, sempre com a palavra mais própria para o momento. Quem não queria ser assim? Quem não queria ser aquele poço de paciência? Quem não queria ser aquela criatura que, em vez de fazer a confusão, concilia? E que você, todo mundo faz e acontece, a gente consegue, como o próprio Jesus diz, oferecer outra face. Não, você vai bater e a gente vai bater aqui. Não, mas oferecer o bem àqueles que nos trazem o mal. Quem não queria ser assim, não é? Todos nós, acho que queríamos ser assim. Aquela pessoa conciliadora, paciente. E quantas vezes a gente não, como eu vou usar a expressão, até meio chula, assim, meio... Muitas vezes na hora da briga, na hora da confusão, na hora de chutar o pau da barraca, como a gente diz, né? Botar fogo, lenha na fogueira. E muitas vezes, quando acontece um comportamento desse,
a gente se culpa, a gente fica mal, né? Porque, meu Deus, às vezes a gente briga por tão pouco, se impacienta por tão pouco. Isso nos marca tanto, nos distancia dos outros. Às vezes a gente ama alguém, quer ficar perto daquela pessoa, mas não consegue porque a gente imperfeito, o outro imperfeito, de repente se junta, sai uma confusão, sai uma briga. E como a gente queria ser fraterno, como a gente queria ser amoroso, como a gente queria ser acolhedor com todo mundo, né, sem preconceitos. Isso é o ideal. Isso é o exemplo que Jesus nos trouxe. Então, nós estamos construindo esses valores, né? Esses bens superiores. E ele disse, como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades, bastantes vezes já assinaladas. Convém insistirmos nisso, a fim de prevenir os médios contra as falsas interpretações, contra as causas do erro e do desânimo. Gente, quando a gente fala de mediunidade aqui, a gente não está falando da mediunidade para ser desenvolvida para ir para a reunião mediúnica, não. Nós estamos falando da mediunidade para a vida. Nós estamos falando do nosso comportamento do dia a dia. Nós estamos falando de que, na hora que a gente está, a gente não receba aquelas influências e faça, e seja muitas vezes joguete nas mãos de espíritos que nos querem, muitas vezes, empurrar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Como nós somos influenciados? Eu dei até outro esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Aqui esse copo, né? Eu vou sair do foco, só um instantinho. Esse mesmo exemplo que parece que eu fiz, mas eu vou fazer de novo. Alguém sentiu sede? Alguém pensou em beber água quando eu bebi água? Hã? Deu vontade de beber água? Então, o ato de eu pegar esse copo e beber água, influenciei vocês ou não? Hã? Não influenciei vocês? Vocês não estavam pensando em água. Mas a partir do momento que eu peguei o copo e bebi a água, todo mundo pensou na água. Já dá vontade. Tá vendo? Olha a influência que todo mundo, sem perceber, a gente emite e a gente recebe. Nós estamos nesse mar de influências. Não é? E quantas vezes a gente tem uma ambiência ruim no lar, por exemplo. Os espíritos justamente nos influenciam para praticar algo que a gente não quer fazer. Quem já fez algo que não foi agradável e se arrependeu depois? Todo mundo já passou por isso, não é? E como a gente muitas vezes gostaria de voltar ao tempo e agir diferente. Quantas vezes a gente lá? Lógico que a gente não pode fazer, né? Não podemos voltar atrás para modificar uma ação, mas podemos fazer um novo começo, né? Como nos diz lá Chico Xavier. Então, saibamos, pelo menos, identificar a influência. Porque o que a gente identifica, a gente resolve mais facilmente. Não é? Eu senti sede porque ela pegou, porque é assim que os espíritos nos influenciam. É dessa forma. Então, nós vamos ver, e a criança, o adolescente? Eles sofrem a obsessão até que hora, sabe? Né? Então, as crianças e os adolescentes, né, a juventude, eles sofrem as más influências dos espíritos? Sim. E eles podem ser obsidiados por espíritos? Sim. Vocês sabem o que é obsessão? É um espírito que fica ali junto de alguém, de forma contínua, pertinaz, de forma que ele não dá trégua, para influenciar as pessoas, as más tendências. Por que más tendências? Aquilo que tem dentro de mim. O espírito ele não vai influenciar o que não tem dentro de mim, em germen. O que tem dentro de mim, em potência. Ele vai influenciar naquilo que eu gosto. Então, as crianças e os adolescentes, eles são também influenciados. Eles são também, muitas vezes, obsidiados. Por quê? Lembra quando a gente falou quem é a criança? Aquela é o ser que chega da erraticidade, né? Aquele espírito que chega da erraticidade e encarna. E muitas vezes a criança, ela já vem do mundo espiritual com suas companhias. Aquelas criaturas que já conviveram conosco em outras vidas, que nos acompanham. E muitas vezes aquelas companhias são acertos de contas. São cobranças
de atitudes infelizes que nós tivemos outrora, que nós tivemos no passado. Não é? Muitas vezes com propósitos de vingança. E nós vamos ver isso, né? Lá no Jesus, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, tem uma passagem que Jesus é chamado por um homem que diz que seu filho muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E chamaram os discípulos não puderam curar, não conseguiram curar aquele menino. E Jesus é chamado e ele, né, expulsa, vamos botar entre aspas, porque ninguém expulsa espírito. É um processo de evangelização. É um processo de transformação moral. E a desobsessão, ou seja, afastar um espírito que nos influencia de forma negativa, é um processo de transformação moral daquela pessoa que está sendo influenciado, o obsidiado e o obsessor. Então, não existe mágica de afastar. Mas aí vem e volta de novo. Afasta momentaneamente, né? Mas depois, por quê? Porque o que é que nos liga aos espíritos? A nossa inferioridade e os nossos pensamentos. Se eu coloco a minha inferioridade, eu não melhoro, eu vou continuar atraindo os mesmos espíritos. Não é? Eu vou retornar, só para fechar aqui a raciocínio. Se eu pegar, Kardec traz esse exemplo na codificação. Se eu pegar, por exemplo, uma coisa podre, uma coisa estragada, e colocar aqui em cima dessa mesa, daqui a pouco vai encher de mosca. Eu posso ranger moscas, posso fazer o que quiser, mas se continuar aquela matéria ali apodrecida, as moscas continuarão vindo. Pode até matar muitas moscas, mas outras virão. Mesma coisa é o processo obsessivo. Vamos fazer uma analogia, né, uma comparação com aquela matéria que está apodrecida. Então, se eu tenho dentro de mim as nossas inferioridades, se eu tenho em mim as minhas imperfeições, é aquilo que me conecta ao espírito. Para desconectar, para puxar o plug, né, da tomada, eu preciso me adiantar moralmente, me transformar. Então, é esse, e muitas vezes, vamos prestar bem atenção nisso, essas crianças que nos chegam hoje com processos obsessivos, elas vêm num processo de desvinculação mental com esses obsessores. E a gente precisa ajudá-las nesse processo. E como é que a gente ajuda? Como é que a gente favorece essa desvinculação? Educando a criança e, por consequência, educando o espírito obsessor, que é uma criatura também que merece nosso carinho, merece nosso respeito, não é? Tem uma história, né? Eu vou passar já para você, só para fechar. Tem uma história um livro de Ivone do Amaral Pereira, Recordação da Mediunidade, que uma mulher era médium, e ela plantava flores, ela fazia isso, e ela oferecia aquilo ali para os espíritos. Meus irmãos, olha que flores lindas, isso aqui é para vocês. Sei que nessa história ela arranjou tantos amigos, mesmo os espíritos, assim, a gente vai dizer inferiores, os espíritos mais brabos, eram por elas, adoravam essa mulher, porque ela era muito carinhosa com eles. Meus irmãos, que vocês estão desesperados, que vocês estão no umbral, os espíritos suicidas, olha essas flores que são para vocês, eu planto para vocês. E um dia essa mulher arranjou um noivo, e esse noivo era um charlatão, alguém que queria prejudicá-la. Pois os espíritos se reuniram, porque gostavam dela, né, muito, e fizeram de tudo para acabar o noivado, porque sabiam que ela não ia ser feliz com aquele noivo. Eles eram criaturas que não eram esclarecidas, eles tinham propósitos que não eram bons, mas ajudaram, porque quando a gente gosta de alguém, independente da gente ser bom ou ruim, a gente quer ajudar aquela pessoa que a gente ama, não é? E a gente vai ver que é isso que nós precisamos passar, tanto para um para outro, um processo educativo à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e com o entendimento, principalmente, dessas questões mentais, porque a mediunidade, o nascedouro da mediunidade é a mente humana, são os nossos pensamentos. Então, para a gente se educar, a gente precisa educar os pensamentos e, por consequência, também as nossas emoções. Então, é um processo de autoconhecimento, de autotransformação moral. E é isso que a gente precisa urgentemente, né? Aqui tem 2 livros, né? Que tem 2 exemplos
de casos de mediunidade na infância, aliás, de obsessão na infância, quem quiser procurar, procure, mas é isso, então é possível. E qual o remédio de todos os males? O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse entendimento que transforma, que nos transforma para melhor. Pode dizer, Fábio, desculpa eu ter demorado a lhe dar a palavra. Sim, se eu puder ajudar. O que se diz, né? Médium de Deus. Não é? Emmanuel, eu acho que é Emmanuel, né? Que diz que Jesus era o médium de Deus. É Emmanuel. Por que médium de Deus? Porque nós nos vinculamos psiquicamente àqueles que nos assemelham. Lógico que Jesus não é Deus, né? Mas como Jesus se elevou num patamar muito alto, as conexões mentais que ele fazia, eram de espíritos da mesma envergadura moral dele e faziam o quê? A vontade do Pai. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele cumpria a vontade do Pai. Ele estava vinculado moralmente, em pensamento, ao próprio Deus. Não é? Ao próprio Deus. Ele, médium, imagina, Jesus não precisava ser médium de ninguém, porque médium é intermediário. Quando a gente tem até uma passagem que Kardec explica lá no livro A Gênese, quando a gente diz que Jesus foi tentado, né? Quem lembra daquela passagem que Jesus foi para o deserto, passou lá 40 dias e foi tentado por Satanás, diabo, né? Que a gente costuma falar. E Kardec nos disse que aquilo é uma parábola. Aquilo não pode ter ocorrido. Não é? Por que é uma parábola? Por que não ocorreu? Porque um espírito de uma envergadura como o de Jesus jamais seria influenciado por um espírito inferior. Não tem condições. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Algo que você não gosta de jeito nenhum. Por exemplo, cigarro. Vou dar um exemplo. Eu, pelo menos, não suporto o cheiro do cigarro. Eu não suporto cigarro. O espírito ia me tentar com cigarro. Se ele quisesse me tentar, era de me tentar com comida, que eu gosto muito de comer. Mas com cigarro ele já não vinha. Não é? Por quê? Porque não me atrai. Então, todos esses vícios, todas essas coisas que não são moralmente boas e que elevam, Jesus já passou por isso. Então, não tinha como atingir Jesus. Né? Não tinha como atingir Jesus. Então, é essa a explicação, né, que Kardec nos traz lá. Parecido com a gente, né? Parecido para Pois é. Inadmissível. E Kardec explica muito bem isso lá na gente, né? Não tem como. Então, o que nos conecta, um fio solto da tomada, ele não é nada. Agora, bota na tomada que ele tem energia. A nossa energia se conecta com as energias semelhantes. Os espíritos só nos influenciam nas nossas dificuldades. Quando a gente supera, o orgulhoso. Como é que o orgulhoso se influencia? Quando ele não é festejado, quando ele não é aplaudido, quando ele não recebe as homenagens, né? Ele fica logo ofendido. Aí o espírito vai justamente ali. O vaidoso, né? E assim vai. Ele busca em nós aquilo que nos incomoda. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha que coisa interessante, eu lembrei agora, o que é que o Evangelho nos diz? É uma mensagem lá. Vamos prestar muita atenção no que os nossos inimigos, ou aqueles que não gostam de nós, falam sobre nós. Porque a gente só quer ouvir aplauso, né? A gente só quer ouvir coisas boas, a gente só quer ouvir algo que nos bote para cima. E a gente sempre fica com raiva de quem é alguém que vem, muitas vezes até de forma carinhosa, não precisa ser inimigo, alguém que gosta muito da gente, vai dizer, fulano, você está agindo assim, melhore. E a gente fica logo com raiva. Por quê? O orgulho, né? E justamente essa dificuldade que a gente tem de se enxergar,
detectar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias dificuldades morais, é o que atrapalha o nosso processo de evolução, é o que atrapalha a nossa evolução moral. Porque o que a gente nega, o que a gente bota por baixo do pano, fica muito mais difícil de trabalhar. Quando eu me reconheço que eu sou uma pessoa impaciente, que realmente eu sou, todas as vezes que eu estiver num ato de impaciência, eu vou, porque já está no meu consciente, eu vou, minha lanterninha aqui vai apitar, né? O alarme vai dizer, tem, impaciência, impaciência. Aí eu já vou, epa, peraí, eu preciso cuidar disso em mim, porque isso é algo que não é bom, e eu preciso me educar. Porque nós estamos aqui para nos educar. E o objetivo da gente falar sobre criança e adolescente é melhorar o entendimento do que é a criança, o entendimento do que é o adolescente e levar a eles as informações próprias necessárias para que eles se desenvolvam. Não só do ponto de vista intelectual. A gente se preocupa muito, né? Dar uma boa educação, um bom colégio, isso, botar no inglês, fazer isso. Mas e o espiritual? E principalmente no mundo de hoje tão carente, né? Das coisas verdadeiras. Quanta ilusão, né? Se apresentam, né? A gente vê tantas notícias tristes envolvendo influências em que muitas vezes eles têm muitas vezes os amigos, a rede social. A gente vê cada coisa na televisão assim, como é que uma pessoa faz algo que o outro está mandando? Qual o grau de maleabilidade que ele tem de obedecer um pedido de um colega, de um influencer, que é algo totalmente descabido. Por que ele faz isso? A falta de embasamento moral, a falta de conhecimento de si mesmo e, muitas vezes, a falta de amparo de uma vida espiritual mais bem embasada. E pensar, por que eu vou fazer isso se isso me prejudica? Não é? Então, isso a gente precisa pensar nisso. Os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão pedindo socorro. Eles estão pedindo um olhar mais direcionado para eles. E a mediunidade entra assim nisso. Né? Algo que a gente precisa realmente compreender. Então, minha gente, era essa a nossa mensagem. A gente até passou 5 minutos da hora. Vocês fizeram perguntas e que bom, né? Espero que tenha sido satisfatória. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, imensamente a todos nós, a todos vocês, né? Essa casa que me acolheu durante tanto tempo e que eu tenho muita gratidão à casa, a Darísio, a vocês, Fábio, Luciana e todos vocês. Damião, todos que fazem a casa, todo mundo que está aqui. Muitíssimo obrigada. Jesus abençoe a todos nós.